Meus queridos, tudo bem com vocês? Ótima segunda-feira, semana 1 da NFL está nos livros de história e aqui a gente vai conversar sobre um assunto que é relevante, porque foi o tema no Sunday Night Football com a atuação ruim do Andy Dalton. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo e vamos que vamos para mais um conteúdo aqui. Para mais conteúdo, assine o Curte Plus, hein? Tem vídeo sobre os Packers te esperando, meu querido espectador. Também tem vídeo sobre os Steelers te esperando, 2 vídeos para os membros, vídeos exclusivos, então clica aqui embaixo, seja membro, e o link para os 2 vídeos está nos comentários, eu coloquei lá. Bom, a gente volta a um assunto que a gente já conversou antes e eu queria, antes de mais nada, dizer que não tem certo e errado nessa discussão. É impossível dizer que tem certo e errado. Eu tenho um ponto de vista, é um ponto de vista que eu defendo com uma opinião informada, é um ponto de vista que eu defendo com até minha formação humanística, como vocês vão ver daqui a pouco, né? Nossa, formação humanística, que ele está falando, calma, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre. E também com tudo que eu estudo sobre o futebol americano há muito mais de 10 anos, né, trabalhando com isso. Neste ano o Pro Football completa 10 anos, então efetivamente trabalhando, escrevendo, estou há 10 anos, mas acompanhando há muito mais. Vamos com um contexto histórico. O argumento que tem que colocar o quarterback no banco para ele aprender, ele há muito tempo era a norma. E eu concordo com essa norma há 20 anos, 20, 25 anos, né? Mas hoje, na minha humilde opinião, eu considero que esse argumento é um pouco anacrônico. Por que eu digo isso? Quando você pega times de college da década de 90, início da década de 2000, eram times que passavam muito pouco a bola. Você não tinha ainda tanta popularização da spread offense, ela começa a ser popularizada com o Urban Meyer, que hoje é head coach do Jacksonville Jaguars, isso em 2004, né, por volta de 2004, no time de Utah, que o Alex Smith era o quarterback inclusive, depois o Urban Meyer é campeão em Flórida com o Tim Tebow, com esse sistema que é de espalhar recebedores horizontalmente no campo e tal. Mas até então, a gente tinha times no college correndo muito com a bola, e os quarterbacks, naquela teoria das 10 mil horas, eles não tinham acumulado essas 10 mil horas muitas vezes passando a bola. Eles chegavam muito, muito crus na NFL. Daí fazia todo o sentido do mundo a gente falar em quarterback que precisava de fato ficar amadurecendo e treinando e pegando o sistema e pegando conceitos e todo o resto, certo? Isso era a norma há 20, 25 anos. Mas existe uma atualização que a gente tem que fazer e pensar a NFL como os dias atuais e sua ligação com o college football. O meu argumento se baseia nisso para a pergunta, para a problemática. Andy Dalton ou Justin Fields? Quem deve ser titular dos Bears desde a primeira semana da temporada? O Matt Nagy trabalhou em Kansas City com o Patrick Mahomes. Então eu acho que por conta disso ele deve bater o olho e falar assim, seria melhor poupar o Justin Fields, que é um cara talentoso, chega na NFL com muito talento, como o Mahomes chegou, e talvez seja bom blindá-lo com o Andy Dalton. Só que são situações completamente diferentes. É aí que entra a questão. Eu vejo o argumento, mas o Mahomes foi blindado e virou um gênio, etc. As pessoas são diferentes. Não tem fórmula de bolo na NFL. Tá? As coisas operam de maneira distintas para times distintos, para técnicos distintos, para jogadores distintos. Tá bom? Se você for pegar o playbook de Texas Tech em 2016, quando o Patrick Mahomes estava no college e o head coach era o Cliff Kingsbury, que está agora em Arizona, era basicamente um dia preguiçoso do Mike McCarthy no Green Bay Packers. Era 4 verticals, que são aqueles 4, que é o conceito de rotas verticais, e curl flats, que é aquele conceito no qual os dois wide receivers eles vão e voltam, e os outros saem, o tight end e os outros saem para a lateral do campo para o flat. Era basicamente isso, tá? Era um playbook muito simples, e o próprio Mahomes menciona que no segundo ano dele ele ainda estava aprendendo coisas. Ele falou isso numa coletiva antes do Super Bowl. O Mahomes chega na NFL muito, muito, muito cru do ponto de vista tático. Você pega o jogo dele dos Broncos na semana 17 de 2017, o único jogo dele naquela temporada, e o Mahomes já no ano seguinte, é completamente diferente. Certo? Isso aqui era semana 17. Justin Fields não é o Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes é muito melhor hoje? É. Mas como prospecto, o piso do Justin Fields é maior que o piso do Patrick Mahomes. Embora o Mahomes tenha enchido essa barrinha e tenha chegado no nível que hoje dá para falar que ele está no caminho do Hall da Fama. Mas como prospecto chegando na NFL, o Justin Fields é muito mais inteligente em questões ofensivas, em questões táticas, em antecipação de passes. Tem seus problemas sim, vez ou outra pressionado, que ele precisa corrigir em campo, porque não dá para emular a pressão em campo, daqui a pouco eu falo sobre isso. E o Mahomes tinha problemas, foi corrigido, Andy Reid, grande treinador, e o Matt Nagy deve olhar para isso e falar assim, tá aí, vou fazer a mesma coisa que vai dar certo. Não é assim que a banda toca. Sinceramente, não é assim que a banda toca. Essa é a minha humilde opinião. Eu já disse algumas vezes qual é a minha tese para quarterbacks sentarem, né, que o termo em inglês é sit, sentarem no banco ou não. Seu time concorre para os playoffs? Sim ou não? Sim. Ok, próxima pergunta. Seu quarterback, ele tem
mínima dignidade para levar esse time à pós-temporada? Sim. Então a resposta é: não coloque o calouro. Seu time concorre aos playoffs? Sim. Seu quarterback tem mínima dignidade de levar esse time aos playoffs? Não. Aí dá para pensar em colocar o calouro, ok? Os Bears concorrem aos playoffs? Não. Já começa por aí. Os Bears têm um quarterback com mínima dignidade como titular para levar o time em algum lugar? Não. E aí, mesmo que as respostas fossem sim e sim, aqui tem uma terceira pergunta. Seu quarterback é muito cru? Ele vai atrapalhar mais do que ajudar no primeiro ano? Se a resposta for sim, então não coloca ele. O Justin Fields não entra nesse caso. O Justin Fields tem como principal problema sentir pressão no pocket. Ele não vai conseguir melhorar isso enquanto ele não entrar em campo. Essa é a verdade. Não dá para emular a pressão do adversário em treino. Não é a mesma coisa. Então esse, para mim, é um dos principais argumentos pelos quais eu acho que tem que colocar o Justin Fields. Então a gente fica numa receita de bolo de que tem que colocar o cara no banco, tem que colocar o cara no banco. Mas tem inúmeros exemplos de quarterbacks calouros que entraram e foram bem. Se não fosse assim, não existiria o prêmio de calor ofensivo do ano para quarterback. Já pararam para pensar? Dá para running back e wide receiver todo ano. Como era até 2004, inclusive. O running back e o wide receiver que ganhava ano sim, ano também. É a partir da classe de 2004, com o Ben Roethlisberger, com o Philip Rivers, com o Eli Manning, é dali para frente que a gente começa a ver quarterbacks ganhando todo ano o prêmio. Então, imaginem o seguinte cenário. 2016, Tony Romo machuca, os Cowboys viram e falam: ah, esse Dak Prescott aí, escolha de quarta rodada é calor, hein? Ah, deixa pra lá isso aí. Vamos contratar um veterano aí que tá free agent, que se dane. Imagina o seguinte cenário, 2012. O time dá um contrataço pro Matt Flynn, que tinha jogado 2 bons jogos pro Green Bay, vira e fala: ah, esse Russell Wilson aí treinou bem no training camp, é talentoso, né? Ah, mas a escolha de terceira rodada, ele tem que aprender com o Matt Flynn. Coloca o Matt Flynn aí pra gente ver o que acontece. Imagina o segundo cenário. Tyrod Taylor não perfura o pulmão dele na semana 2 da temporada passada, e o Justin Herbert fica no banco quase que o ano inteiro. Imagina o seguinte cenário. O Baker Mayfield não entra no Thursday Night Football e os Browns seguem com o Tyrod Taylor também o ano inteiro. Quanto mais tempo o quarterback estiver em campo, antes a gente sabe quem ele é. E aí vem alguns outros argumentos, além dessa questão de preservar o quarterback e tal. Ah, mas o Aaron Donald vai matar o Justin Fields? Bom, então não coloca o Justin Fields nunca. O Tua Tagovailoa estreou contra o Aaron Donald ano passado, sobreviveu, ele vinha de uma lesão grave no quadril. Se for assim, não faz sentido o cara jogar na NFL, certo? Aí um outro argumento. Ah, mas e se ele quebrar mentalmente? Cara, se ele quebrar mentalmente, desculpa, mas ele não serve para ser quarterback na NFL. Ele não tem a resiliência necessária, isso o cara tem que desenvolver no college. Ele não tem que chegar na NFL pensando se ele tem a liderança e a resiliência necessária de passar por adversidades. Eu não quero um quarterback. Quanto antes eu descobrir, melhor, inclusive. E vale lembrar sempre o argumento que eu lembro. Que eu digo a vocês, o Peyton Manning teve um ano de calor terrível em interceptações. Foram 28. E deu tudo certo, já no ano seguinte. Então, tem que aprender com o erro. É assim que funciona. E lembra que eu falei a questão da formação humanística? Esse é um pensamento milenar, na verdade. Tá? Toda a filosofia de Aristóteles era lastreada e baseada na questão da prática, na questão da ação, na questão de você se aperfeiçoar pela prática. Se você pegar um provérbio bíblico, você vai lá e vai dar uma olhada e fala assim: ferro se afia com ferro. Não é sentando no banco, assistindo o Andy Dalton jogar, que o Justin Fields vai aprender a jogar melhor pressionado. Não é sentando no banco, assistindo o Andy Dalton jogar, que o Justin Fields vai ver um monte de cara passando rápido e cada vez menos rápido passando na frente dele, porque ele vai processar o jogo melhor. É em campo. Imagina que o cara faz 6 anos de faculdade de medicina, aí em vez de fazer residência, você coloca ele numa sala de operação todo dia para ele ficar assistindo o médico operar. Assim, realmente, hein? Olha que corte maravilhoso, olha só como deu ponto bem esse médico, hein? Pô, muito bom. Não é assim que as coisas funcionam na sociedade, não é assim que as coisas funcionam na posição de quarterback. Antigamente eu entendia, porque de fato o cara chegava muito cru. No caso do Mahomes, que é a grande exceção, eu entendo, também chegou muito cru. Até o próprio Josh Allen. Os quarterbacks chegavam na NFL que nem o Josh Allen chegou, muitas vezes, tá? E é isso. Eu não vejo razão de existir para coitada da dona Virginia McCaskey sair de Chicago com mais de 90 anos e ir para Los Angeles para ver o Andy Dalton ter 6 jardas por tentativa e colocar 14 pontos. 14 pontos que destes 7 foram o Justin Fields. Então eu dei inúmeros exemplos aqui, inúmeros, eu poderia ficar até amanhã, porque a grande realidade é, com o Andy Dalton os Bears não vão para os playoffs, com o Justin Fields, calor ofensivo do ano, talvez pudessem ir, como o Washington foi em 2012 com o Robert Griffin, como o Seattle foi naquele ano também, como em tantas outras oportunidades, Matt Ryan em 2008, Joe Flacco em 2008, inúmeras outras oportunidades, a gente viu um quarterback calouro revivendo um time. Infelizmente o Matt Nagy vai continuar com essa operação, que eu tenho o nome de Operação Iraque,
que é o que ele está fazendo, simplesmente para daqui a algumas semanas ele vir com a ideia, vamos ter um fato novo, aí agora o Justin Fields vai ser quarterback porque ele está pronto. Ele já está pronto. Em Ohio State ele já se mostrou pronto, ele já se mostrou resiliente, ele já se mostrou com uma ética profissional fantástica. O problema dele, muitas vezes, é sentir pressão. Ele só vai aprender isso jogando. Certo? É isso. Tirei isso diante de mim. Eu não vou voltar a endereçar esse assunto, porque senão vai ficar muito repetitivo também. Eu estou falando de novo porque a gente teve um jogo ontem, o Dalton foi pavoroso. Né? Completou muitos passes. 6 jardas por tentativa e 14 pontos. Não adianta nada completar muitos passes, sendo que não produziu. Né? Ganha quem faz mais pontos no placar, não quem completa mais passes. E caiu na armadilha certinho, né? Porque o sistema defensivo dos Rams é isso, é colocar 2 safeties em profundidade, e aí o Dalton foi lá, ficar passando a bola 3 jardas, 4 jardas. Aquela quarta descida. Desculpa, mas eu não consigo entender a defesa do Andy Dalton ser quarterback titular. É muito absurdo isso que está acontecendo, de coração. Tá, eu respeito, mas eu não consigo entender, eu não consigo... Depois de tudo que eu falei aqui, são 11 minutos dando inúmeros argumentos. Eu não consigo entender, mas é isso. Fizemos o que podíamos. Para mais conteúdo, se inscreva no canal, like no vídeo. Beijo carinhoso e até a próxima.